Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E a equipe do CSA conquistou a sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, jogando no estádio Rei Pelé, derrotou a equipe do Náutico pelo placar de 2-1. Jogo muito, mas muito equilibrado, principalmente no primeiro tempo. A equipe do Náutico exigindo muito do time do CSA, jogando com as linhas avançadas, dificultando a equipe maruja. Mas o gol acabou saindo, numa bela jogada do jogador do Brian, assistência para o Thiago Marques, ele faz o gol da equipe do CSA. Mas depois, 11 minutos depois de fazer o seu gol, a equipe do CSA sofre o gol de empate. É impressionante como a lei do ex de fato funciona. E aí o Paulo Sérgio recebe, bobeira da zaga da equipe azulina, Paulo Sérgio bate e acaba empatando a partida. No segundo tempo, o Náutico começou dando susto logo na equipe do CSA. Quase que vira o jogo, mas o gol não saiu. CSA novamente se organizou dentro de campo, começaram a ter as substituições na equipe azulina e aí sai o segundo gol. A cobrança de escanteio, a bola termina sendo rebatida na área, cai ali para o jogador, o Igor Bahia, que faz o gol da vitória. Com esses 3 pontos conquistados, o CSA agora chega a 5 e passa a ocupar a 4ª colocação na terceira divisão do Campeonato Nacional. A rodada ainda tem sequência neste domingo e segunda, respectivamente, mas pelo menos esta vitória dá mais tranquilidade para a equipe do CSA continuar agora desempenhando o seu papel na terceira divisão do Campeonato Nacional com mais tranquilidade. O CSA vinha de 2 empates e agora conquistou a sua primeira vitória jogando na capital alagoana. A renda da partida muito, mas muito pequena, R$ 60.926. O público pagante foi de 4.986 torcedores. Cortesias e público não pagante, 844 pessoas. Crianças num total de 772. E aí, o público total, 6.200 torcedores. Tiradas as despesas, a equipe do CSA ainda teve um déficit de R$ 10.999,58. A gente lembra também que no decorrer do segundo tempo, o jogador Roberto entrou na equipe do CSA, no lugar do Cachoeira, que já estava cansado. A equipe do Náutico perdeu um jogador no segundo tempo, o Marco Antônio, que já tinha recebido o cartão amarelo, fez uma outra falta para cartão, acabou sendo expulso. E isso foi fundamental para a vitória da equipe azulina. Cachoeira sai, entra então o Roberto, o Enzo é adiantado, o Roberto fica cumprindo a sua função, visivelmente fora de ritmo de jogo, precisa ir buscar essa condição novamente, entrando aos poucos na equipe do CSA, que também teve uma alteração na sua zaga, saiu o Marcão, entrou o Islam, e um jogador com uma outra pegada, jogador com outro perfil e que deve ser titular muito em breve na equipe do CSA. Vitória super importante, jogando dentro de casa. Após a partida, o técnico Igor Magalhães falou com a torcida, através da imprensa, deu seu recado do que foi aquilo que o CSA conquistou na tarde e noite deste sábado, a sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Todos já sabiam que ia ser dessa forma, muito difícil, né? O Náutico é uma grande equipe, né? Tem os mesmos objetivos que nós dentro da competição, um treinador muito experiente com a chegada dele agora, né? Então a gente já sabia dessa dificuldade, mesmo jogando em casa, porque o cenário aí, nessas 3 primeiras rodadas, ela está sinalizando assim, vai ser ponta a ponta até o final, né? Então hoje a gente sabia da dificuldade, nós começamos muito bem o jogo, muito lúcidos, com muita saída, principalmente com saída com movimentações dentro daquilo que nós trabalhamos, os atletas encorajados para poder fazer. É lógico que a partir do momento que você vai desafiando o adversário, um detalhe ou outro, daqui a pouco o escape, para ter uma tomada de decisão melhor, que faz parte do jogo. As tomadas de decisões, ela faz muito parte do jogo, mas depois que nós tomamos um empate, nós voltamos a sentir um pouquinho o baque. Dentro da naturalidade do jogo, o adversário ganhou confiança, né? Envolveu muito pelos corredores, né? E aí a gente foi tendo um pouco mais de dificuldade. Mas no segundo tempo, acredito que nós sabíamos que eles iam voltar um pouquinho com o ímpeto um pouco forte. Nós aumentamos um pouco mais a estatura,
E a mudança é aquela questão do treinador, do ímpeto do treinador, quando eles perderam um atleta suspenso, a gente teve a possibilidade de usar os dois centroavantes próximos, porque a gente imaginou que, principalmente, nós poderíamos jogar um pouco eles mais para trás, aumentar a nossa estatura no jogo aéreo, né? E com essa movimentação com os dois centroavantes, ele começa a assustar mais o adversário. Eu acredito que nós fomos felizes, principalmente os atletas, em cumprir aquelas funções que nós determinamos, que nós elaboramos como estratégia, e feliz pelo resultado. Você veja o que é uma vitória, né? Você fica lá em cima, entre os 4 melhores, de repente o empate faz você cair na tabela, fica lá embaixo, 12º. Isso é uma coisa que realmente tem uma oscilação muito grande e perigosa numa competição como essa, né, Igor? Verdade. A gente sabia que nós tínhamos a importância dos 3 pontos hoje, né? E eu conotei isso com eles desde do primeiro dia que nós nos reapresentamos depois do ABC, o que valeria para nós, principalmente em termos de importância, esse jogo contra o Náutico, para que a gente conseguisse dar um salto na tabela, para que a gente conseguisse, véspera da Copa do Brasil, chamar o nosso torcedor para nosso favor, né? Para fazer o torcedor comprar a nossa ideia, para que a gente consiga ir deslanchar na competição. Mais uma vez, a competição ela vai ser difícil para todo mundo. Tem grandes investimentos aí sofrendo um pouco no início, né? E nós, dentro da nossa humildade de trabalho, dentro daquilo que nós acreditamos, nós somos um clube hoje, um time muito forte jogando em casa. Se pegar os números nossos aí, são números muito positivos jogando em casa. Os adversários sempre tinham muita dificuldade jogando contra nós. Só que do outro lado também tem um grande adversário, né? Com atletas interessantes, com as ideias também de um treinador muito experiente. Interessante, mas graças a Deus nós conseguimos ter essa vantagem hoje. Igor, boa noite, parabéns pela vitória. Além da exaustão mental, a exaustão física, a gente viu alguns jogadores caindo ali após o resultado. Quanto vocês se cobravam por esse resultado, por essa vitória? O que vinha sendo conversado também nos bastidores, né? Porque existe uma cobrança da torcida, cobrança por parte de vocês, a sensação de alívio até que enfim a primeira vitória da Série C. Como foi essa conversa? Vai chegar? Na verdade, primeiro, o que eu tive que fazer? Porque a cobrança já é natural nossa, em termos de pontuação, porque nós temos um planejamento nosso em termos de pontuação, né? E também aí entra a exposição, que é a cobrança do torcedor e cobrança da imprensa, né? Que é natural, o futebol é dessa forma. O que eu tentei fazer? Eu tentei começar a olhar o copo meio cheio, trazer mais confiança para eles. É lógico que hoje a gente tinha a desconfiança do torcedor, já sabia que poderia acontecer algo desde a nossa entrada dentro do campo, uma cobrança um pouco mais forte, mas a gente tinha consciência como equipe que nós poderíamos ser letal, principalmente para poder definir o jogo a nosso favor. Nossa primeira meta hoje era essa. É lógico que a gente quer ter boas apresentações sempre, a gente quer conciliar sempre boas apresentações com grande vitória, mas o nosso fator principal hoje era contabilizar a vitória. Para quê? Para que a gente sinalizasse principalmente para a tabela de cima, que são esses 4 primeiros, que a gente está mais vivo do que nunca dentro da competição, e nós vamos nessa batida nossa, mesmo tendo dificuldade, mas sempre buscando aqueles nossos objetivos que nós temos dentro dela. O detalhe da entrada do Igor, você pensava em colocar ele e o Kevin naquele momento. O que ia acontecer se não acontece aquela expulsão, por exemplo, do Marco Antônio? Porque a gente estava com um pouco de dificuldade na circulação, principalmente depois da nossa primeira linha. O Kevin, ele tem essa capacidade. Eu queria colocá-lo para quê? Para que a gente conseguisse circular essa bola com mais velocidade. E ele também consegue desacelerar o jogo na hora que precisa desacelerar. Então, o que aconteceu? Aí, quando houve a expulsão, aí eu falo para vocês que entra um ímpeto de estudar o adversário, de entender os comportamentos defensivos do adversário, o que nós poderíamos ter de vantagem com 2 centroavantes juntos, né, para que a gente conseguisse empurrar o adversário para trás. E automaticamente a gente melhoraria também o nosso jogo aéreo da bola parada. Então são situações que a gente começa a planejar dentro de um decorrer de preparação para jogo, e aí as coisas vão acontecendo, aí você tem que tomar decisões rápidas. Graças a Deus que eu tenho uma equipe de trabalho também que me ajuda muito com isso, né, com essas informações, com tudo que a gente vem fazendo, para que a gente seja mais assertivo possível na tomada de decisão final. Igor, em relação àquela euforia que tira um pouco a concentração da equipe, logo após fazer o gol, tomar o gol,
como foi a conversa durante a semana para corrigir isso que vinha acontecendo nos 2 últimos jogos e no jogo de hoje não aconteceu. Vocês tomaram um gol de empate, mas foi depois de um período ali. Sim. Como foi essa correção? Sim, a correção é mostrar aquilo que nós precisamos corrigir. Nós temos muito que evoluir ainda, tem muito que crescer como equipe. É passar confiança. A confiança ela é tudo para o atleta, a confiança ela é tudo para o grupo. Nós estamos nessa batida de ter confiança dentro do nosso vestiário. Nós estamos com essa sinergia de entrega total, como vocês mesmo falaram no início da nossa coletiva aqui, que os atletas, no final do jogo, teve atleta nosso que já estava no seu limite. Foi isso que nós combinamos. Que a gente saísse do campo hoje com a sensação de que nós entregamos tudo que era possível em termos de duelo, em termos de competitividade, em termos de agressividade. E tudo que nós combinamos em termos de estratégia para o jogo. E eles foram muito, muito felizes no cumprimento daquilo que nós tínhamos. É lógico que o melhor cenário que a gente imagina antes do jogo é que transcorra tudo bem daquilo que nós planejamos. Mas tem o outro lado, tem um adversário que nos desafia. E dentro do jogo, ele cria situações de momento. O momento tem alguns momentos, dentro da maioria do primeiro tempo foi nosso, e depois, a parte final, depois que eles empataram, foi deles. Depois, no início do segundo tempo, ficou um jogo mais de troca. Depois recuperamos a confiança novamente e aí nós controlamos a situação do jogo e depois nós fizemos um jogo mais seguro para garantir o resultado e se tiver essa possibilidade a gente tem uma escapada para poder definir o placar melhor. Entrando nessa reta final da coletiva, queria que você falasse também dessa semana do Grêmio, né? Você vai um pouco desgastado, mudanças aconteceram, eu estava conversando ali com o Cachoeira agora, antes dele entrar no vestiário, ele me disse que teve realmente uma fadiga muito grande, cansaço, né? Teve que fazer ali, esticar a perna por conta da cãibra, essa coisa toda, né? Já tem o Grêmio no meio de semana, né, Igor? Já tem o Grêmio, um grande adversário, né? Um adversário de uma camisa muito forte. Um clube tradicional, nós vamos jogar em casa, vamos precisar muito da energia do nosso torcedor. A nossa ideia agora primeiro recebê-los amanhã, para a gente ver o que a gente pode fazer para ajudá-los também na recuperação. E depois, no outro final de semana, a gente já tem um jogo importantíssimo para nós na competição principal que nós temos, que é a Série C, tem a viagem. Nós estamos muito preocupados, mas nós estamos muito atentos no que nós podemos fazer para eles e para eles terem condições saudáveis para estar dentro do campo, né? Os jogadores também são responsáveis, acelera muito também essa recuperação para nos ajudar também, porque a recuperação ela não é só dentro do clube, nós contamos com a colaboração deles também no fator quando eles estão em casa, né? A questão da alimentação, questão da hidratação, questão do sono. Enfim, nós lutamos muito para isso. Primeiro, para chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Hoje a gente não tem que lamentar, nós temos que agradecer por essa oportunidade e seguir firme na nossa caminhada, principalmente de tentar fazer um grande jogo na quarta-feira. Igor, em relação a esse jogo do Grêmio, um jogo muito importante, você avaliando esse confronto devido às proporções, o Grêmio, uma equipe de Série A muito bem qualificada, você acredita que, na sua avaliação, esse primeiro jogo é muito importante para o CSA, tendo em vista o jogo da volta? Foi o melhor dos cenários, esse primeiro jogo dentro do Rei Pelé? Eu acredito, porque nós temos que chegar vivo na partida de volta. Esse é o nosso intuito, chegar vivo na partida de volta. Nós temos que respeitar muito o adversário, porque ele merece esse respeito, até porque pelo cenário que ele construiu dentro da tua história. Mas nós não podemos abrir mão do jogo, principalmente jogando em casa. Vamos ter muita humildade, lógico que vamos ter muita humildade. Nós entendemos que o Grêmio tem as suas qualidades, mas nós também, na hora que tiver a bola, nós precisamos aflorar também a nossa qualidade de jogo, né? Então nós ansiávamos por isso, nós estamos aí e agora nós temos que fazer um grande jogo, principalmente à frente do nosso torcedor. Mais uma vez falando com muito respeito ao adversário, mas jamais abrindo mão daquilo que nós podemos ser como equipe. Regenerativa amanhã? Para alguns, né? Os outros têm que trabalhar, né? Principalmente para dar uma condição melhor para o Roberto, que hoje teve a oportunidade de ter o retorno. É um jogador muito importante para nós, dentro dessa nossa caminhada. Nós aceleramos até o processo dele. Se vocês repararem muito bem, ele ainda está um pouco atrasado nas tomadas de decisões, porque os companheiros estão... Desculpa, perdão da palavra, milão, e ele ainda está tentando retomar. Então nós precisamos dessas sessões de treino para acelerar esse processo com ele, não só com ele, mas com outros companheiros também que ele tem, para que a gente consiga ajustar tudo que é preciso. O Igor Magalhães, ele tem 42 jogos agora, 22 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. Dá para dormir tranquilo, hein? Graças a Deus, né? São coisas que vai edificando o nosso trabalho. Mais uma vez falando, a nossa equipe de trabalho, eu agradeço muito a oportunidade que o clube está nos ofertando para tentar desenvolver o que o clube espera, a confiança das pessoas também que estão depositando naquilo que nós
entregamos como profissionais, e a nossa equipe ela tem dado uma resposta justamente com os atletas para que a gente conseguisse essas metas de número, mas nós temos um objetivo muito maior nessa caminhada, principalmente no final da Série C. Tá aí então o técnico do CSA também falando aqui no canal, Orlando Batista Esportes. Agora vem a Copa do Brasil. O time do CSA joga na próxima quarta-feira aqui na capital alagoana, 9h30 da noite, diante da equipe do Grêmio. Quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim. Olha, por gentileza, deixa o teu like, compartilha o link com outras pessoas, faz o teu comentário. Se você não é inscrito, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.